Fala pessoal, tudo bem? Sou Gabriel Barbosa, sócio, membro do Comitê de Investimentos da TRX. Estou aqui junto com o Vinícius Araújo, que faz parte aqui do nosso time de relação com investidores. E a gente está aqui hoje para fazer o webcast referente ao relatório gerencial de maio de 2024 do TRX F11. Então, a ideia é a gente, como a gente faz todo mês, repassar aqui pelos principais assuntos do relatório gerencial que a gente divulgou na semana passada e também responder algumas perguntas que a gente recebeu aqui dos nossos canais GRI. A gente sempre começa agradecendo, então, obrigado aos mais de 7.400 novos cotistas que ingressaram na base e a toda a base de cotistas do TRX F11 pela confiança na gestão aqui da TRX. A gente terminou o mês com mais de 165 mil investidores no fundo, recorde histórico do fundo, que vem sendo batido mês a mês. Então, mais uma vez, obrigado a todos. A gente, esse mês, não teve nenhum fato relevante, então a gente destacou aqui, como os principais destaques do mês, a rentabilidade histórica do fundo. Então, o fundo tem uma rentabilidade histórica de aproximadamente 60,78%. Aqui a gente está colocando a valorização da cota no secundário e a distribuição de dividendos, que é uma performance bastante destacada em relação aos índices de mercado. Então, a gente está falando que nesse mesmo período o IFIX tem uma valorização de apenas 8,4%. Quando a gente pega os índices, o IFIX tijolo, a gente tem ali por volta de 22,8% de valorização. Então, o TRX F11 tem quase 3 vezes a média dos outros fundos de tijolo listados no IFIX. E o fundo tem quase 200% de CDI aí também de valorização. E a gente tem uma valorização próxima, não é ainda uma valorização que supere, mas uma valorização próxima ao IPCA mais 6, que todo mundo sabe que é bastante difícil de ser superado. A gente tem nessa janela períodos de inflação bastante alta, mas mesmo assim o TRX F11 tem acompanhado isso. E também a gente destaca aqui, como eu já coloquei no início, o fundo superou a marca de 165 mil cotistas, e isso representa aí um crescimento da base de investidores do fundo de 77% nos últimos 12 meses. Legal. Entrando aqui um pouco nos pontos do mês, a distribuição do mês será de 90 centavos por cota, que serão pagos no dia 15 de junho, no dia 14 de junho. Isso representa um dividend yield de 9,92%, dividend yield anualizado. A gente destaca também a performance do fundo frente ao IFIX, que a gente vem aí com uma variação positiva de mais de 53%, e a liquidez média diária das negociações superou a casa dos 7 milhões. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as movimentações, o que ocorreu aí ao longo do mês. Bom, a gente, como não teve nenhum fato relevante, ao longo do mês de maio, a gente aproveitou esse relatório gerencial para comentar aqui sobre a nossa alocação do TRX F11 em outros fundos imobiliários, Esse foi um assunto que a gente recebeu de forma recorrente aqui nos nossos canais GRI, Então a gente achou por bem trazer nesse relatório mais detalhes, sobre essa alocação, que hoje é uma alocação relevante, A gente está falando aí de aproximadamente 13,5%, quando a gente exclui o TRXB dessa conta, Então, acho que é importante a gente passar, sim, para os nossos cotistas qual que é a estratégia, qual que é o pensamento de longo prazo que a gente tem quando a gente faz esse tipo de alocação. Acho que começando aqui, é importante dizer que o TRX F11 não começou a fazer essa alocação em fundos imobiliários agora, nesse ano de 2024, ou com os recursos da última emissão. Pelo contrário, a gente já faz isso há algum tempo. O fundo começou a fazer o investimento em outros fundos imobiliários em novembro de 2021, então se as pessoas buscarem o relatório gerencial de novembro de 2021, vai estar lá, o porquê que a gente fez essa alocação,
com uma minoria, né? A gente tinha acabado de encerrar uma outra emissão de cotas do fundo nessa época, o fundo estava com caixa e a gente estava buscando fazer uma alocação que rendesse melhor, né, o recurso de caixa do fundo, sendo que a gente tinha os fundos, de maneira geral, no mercado secundário bastante descontados, então a gente chegava com uma boa oportunidade, né, para fazer esse investimento. Não à toa, né, era tanto uma boa oportunidade que o resultado histórico dessa alocação começou lá em novembro de 21, é de mais de 48%, o que representa aí em torno de 140% do CDI, isso sem grossapar o CDI, né? Vale dizer que os fundos imobiliários eles são tributados pela tabela regressiva de renda fixa, similar à da pessoa física, para investimentos em renda fixas não isentas, né? Então, fundos soberanos, fundos DI, fundos de crédito, enfim, qualquer tipo de investimento que um fundo imobiliário faz nesse tipo de ativo, ele é tributado, e essa tributação começa em 22,5% do rendimento, né? Então, a gente não está fazendo esse gross-up aqui, então esse investimento, esse retorno de 48% representa mais do que 140% de CDI, sem dúvida, quando a gente grossava o imposto de renda que a gente seria tributado aqui se a gente tivesse feito o investimento simplesmente num fundo de renda fixa soberano. E isso representa também um retorno de IPCA mais 12, né? Então, a gente falou aqui um tempinho atrás como é difícil superar o IPCA mais 6. A gente está falando de uma alocação aí de 2 anos e meio, em que a gente tem um retorno aí de quase o dobro de IPCA mais 6, né? Então, enfim, acho que é uma alocação tática, né? Na grande maioria das vezes, começou assim. Então, a gente tem conseguido gerar valor para o cotista e é isso que a gente está sempre buscando aqui na gestão do TXF11. Hoje, né, o fundo já não tem mais só alocações táticas, né? A gente tem alguns investimentos que a gente faz aqui no TXF11 que a gente considera como uma alocação estratégica, desculpa, que são, no final das contas, movimentos em que a gente está alocando em um veículo de investimento, mas que por trás a gente está buscando ter uma participação indireta nos imóveis que esses fundos têm. Então, a gente separa aqui bem essa estratégia, é muito claro aqui na gestão, né, no nosso time de gestão aqui, no comitê de investimentos, essa divisão de alocações, mas acho que é importante a gente ressaltar aqui de novo, a gente já falou sobre isso no webcast do mês passado, mas é importante a gente ressaltar aqui de novo. Então, para alocações táticas, a gente está sempre buscando FIIs que tenham ótima liquidez, bom carrego e boa oportunidade de preço. Acho que esses são os elementos principais, porque nessas alocações a gente está buscando fazer uma gestão mais eficiente de caixa, de curto prazo, né? Então, aqui a liquidez é o principal, a principal peneira aqui tem que ser a liquidez, porque em fundos ilíquidos a gente não conseguiria ter essa dinâmica, né, de ter o dinheiro na hora que a gente precisa para fazer o investimento nos nossos imóveis. Então, é uma gestão de caixa de curto prazo. E a gente está buscando aqui, basicamente, maximizar os retornos da renda fixa. Então, isso é o que replica aqui o bom carrego, né, e a boa oportunidade de preço. Porque se a gente não tivesse isso, melhor ficar na renda fixa, em que a gente está correndo menos risco. Mas, ao mesmo tempo, como a gente tem conseguido gerar valor, a gente entende que faz sentido para a gestão do fundo ter essa alocação tática em FIIs, dado o tamanho do TXF11, né, e dado o tamanho do nosso caixa hoje, que gira em torno de 400 milhões de reais. A gente, nessa alocação, ela vai ser sempre pequena, né, em relação ao PL do fundo, e ela representa, hoje, aproximadamente em torno de 1% do PL, que a gente entende que é mais ou menos o que essa alocação vai representar historicamente aí no TXF11, né? A gente não imagina que a gente tenha uma alocação muito maior do que isso, talvez em algum momento que a gente tenha uma oportunidade maior, mas o normal vai ser a gente girar aí em torno de 1% do PL ou até menos, tá? Aí, falando das alocações estratégicas, então, aqui a gente já tem uma visão mais de longo prazo. Então,
esse talvez seja o grande diferencial, né? Quando os investidores olham lá, pô, o TXF11 tem 13% hoje em FIIs, né? Essa alocação vai aumentar, vai diminuir? Como é que é essa visão? No final das contas, para essa alocação estratégica, o que a gente está enxergando ali é um investimento indireto num portfólio de imóveis, né? Então, aqui a gente está buscando fundos de tijolo, prioritariamente, né? E que tenham algum tipo de sinergia à estratégia do TXF11. Então, o TXF11 é um fundo híbrido, né? Um fundo que não tem uma classificação definida, então ele não é um fundo de varejo, ele não é um fundo de logística, ele não é um fundo de renda urbana, ele é um fundo híbrido, né? Esse sempre foi o nosso posicionamento aqui para o TXF11. Por quê? Porque a gente entende que o TXF11, sendo um fundo listado de prazo indeterminado, ele pode, né, surfar as ondas do mercado, os ciclos do mercado ao longo do tempo, achando as melhores oportunidades em tijolo que a gente encontrar ao longo do caminho. Às vezes a gente vai fazer esse investimento diretamente, quer dizer, na maioria das vezes a gente vai fazer esse investimento diretamente, e às vezes a gente vai se utilizar aí de outros veículos de investimento, como fundos imobiliários listados, para fazer também essa alocação, tá? Então, acho que esse é o principal diferencial. A gente está visando aqui muito uma visão de longo prazo, e no final das contas a gente está buscando um investimento indireto ali num portfólio de imóveis que a gente entenda, lógico, aí passa por todo o crivo aqui de avaliação dos imóveis, assim como a gente faz a avaliação dos imóveis que a gente está comprando diretamente, a gente também vai analisar esse portfólio aqui, a gente analisa a estrutura como um todo do fundo imobiliário, mas a gente vai mais a fundo na análise dos imóveis para a gente passar pelo comitê de investimentos e ter certeza que a gente está fazendo, né, uma boa aquisição e que essa aquisição tem um motivo específico e que todos do comitê aqui entendem isso e estão de acordo com essa alocação. Então, esses são os dois principais diferenciais. Aqui a gente passou no relatório, né, um a um, o que é alocação, qual que é o nosso pensamento, enfim, acho que a gente pode passar aqui nome a nome, né, explicar um pouquinho também, mas a gente deixou bastante rico aí no nosso relatório o que é o nosso pensamento para cada alocação. Começando pelo VBI, né, o VBI é um fundo de varejo, ele tinha como gestora né, quem estruturou esse fundo no começo foi a VBI, que é uma gestora muito tradicional do mercado de fundos imobiliários aqui do Brasil. E recentemente, né, houve a troca da gestão da VBI para a Hillback, que é uma gestora especializada em ativos de varejo. Então a gente entendeu que esse movimento fazia sentido. A gente votou favoravelmente a esse movimento na Assembleia que decidiu sobre a troca de gestão. E a gente está, né, aqui vendo que a Hillback, estamos em constante contato com eles, a gente está vendo que eles estão se movimentando para crescer o fundo, para diversificar o fundo e para fazer o fundo ser um fundo de relevância no mercado, né? E a gente quer se aproveitar desse movimento. Então, a gente aproveitou que o fundo tinha um caixa da última emissão e a gente aumentou a nossa exposição, né? Buscamos no mercado investidores que tinham interesse de vender a posição no VBI para o TXF11, para o TXF11 se transformar ali num fundo ou num cotista de bastante relevância no EVBI. Então, hoje o TXF11 possui aproximadamente 50% das cotas do EVBI, é o maior investidor individual e é quem hoje toma as decisões desse fundo, né? Então, acho que esse é um ponto importante aqui. O EVBI hoje é uma posição relevante do TXF11, então ele representa em torno de 5,5% do PL do fundo, mas como eu disse, a gente está buscando aqui ter uma participação mais estratégica. A gente acredita que o fundo tem bastante potencial para ser destravado, assim como o TXF11 tinha e tem, né, na nossa visão aqui, mas tinha no
quando a gente olha num passado mais distante, que o TXF11 não era um fundo tão conhecido, tão líquido, e a gente sempre acreditou aqui no potencial, e hoje a gente vê o retorno que o TXF11 entrega para os seus cotistas, né? Então, a gente vislumbra aqui a possibilidade de replicar isso, entrando no EVBI nesse momento de transformação e acreditando que aqui a gente tem um portfólio que condiz, né, é similar ao do TXF11 e que, ao mesmo tempo, tem tudo para destravar valor aí no médio e longo prazo, tá? A segunda maior posição aqui do fundo nessa parte estratégica é o CPSH, né, que é um fundo de shoppings da Capitânia. É um fundo que, embora seja recente, ele já tem um patrimônio líquido de aproximadamente 738 milhões de reais e nos últimos 30 dias ele teve uma liquidez média em torno de R$1 milhão, ou seja, já não é mais um fundo ilíquido, né, 100% ilíquido, é um fundo que tem uma boa liquidez, que está crescendo, né, está fazendo uma nova emissão agora, então a gente acredita que é um fundo que também tem um bom potencial, né, ele tem um portfólio de shoppings bastante resiliente, consolidado, né, são shoppings que o CPSH conseguiu comprar aí com Sellers Finance, então, embora sejam shoppings de altíssima qualidade, eles estão entregando um ótimo dividend yield nesse momento no CPSH, então, para o TXF11 isso representa um carrego bastante positivo, acima do que é o nosso portfólio imobiliário. Essa talvez seja a posição que mais diverge, né, do TXF11 diretamente, né, mas a gente entende que tem uma sinergia, assim, entre os ativos de varejo que o fundo carrega, que são ativos de varejo de consumo essencial, né, e big box, né, que são essas grandes caixas que o TXF11 tem aqui, lojas de supermercado, atacadistas, lojas de material de construção, mas, enfim, o investimento em shopping também é um investimento em ativos de varejo, né, que tem um mix diferente, mas a gente entende que é uma diversificação estratégica de longo prazo para o TXF11 bastante interessante. Acho que vale dizer também que essa posição foi montada no mercado secundário, né? A gente até então não participou de nenhuma oferta do CPSH diretamente, e que no mercado secundário a gente tem conseguido fazer essas aquisições abaixo do patrimônio, do valor patrimonial, né? Do patrimônio líquido, da cota patrimonial do fundo, o que para a gente aqui também é uma possibilidade, né, de entrar com uma margem de segurança maior nesse investimento, que a gente entende que vai gerar valor para o fundo aí no médio e longo prazo. Além disso, a gente tem outros dois fundos, né, o SPVJ e o PQAG, que são situações bastante semelhantes. São fundos que não têm liquidez, né, o SPVJ, principalmente, ele é um fundo que é totalmente condizente com a carteira de imóveis do TXF11. Então, a gente está falando aqui de um fundo que tem 100% dos ativos direcionados para o varejo essencial, né, que são as lojas Big Box, contratos atípicos, inquilinos que são grandes, né, grandes varejistas, que têm ótimo rating de crédito, e que tem aqui também uma possibilidade de fazer liquidez e ganho de capital no curto prazo. Então, foi uma oportunidade que a gente enxergou nesse momento também de alocar o caixa do fundo, porque esse fundo está passando por um M&A, né? Os imóveis que ele possui já estão opcionados pelo HGRU, então o HGRU deve comprar todo o portfólio imobiliário desse fundo aqui, a gente imagina que seja no curto prazo, né, agora no segundo semestre, e aí a gente tem a possibilidade de destravar esse valor e destravar esse caixa aqui também para o TXF11, diminuindo a exposição do fundo em fundos imobiliários. O PQAG é algo semelhante, embora aqui o perfil do imóvel é diferente, né? A gente está falando de uma sede administrativa da Natura e um centro de distribuição que fica aqui na cidade de São Paulo, então é muito bem localizado, é um ativo, né, duplo A pela Buildings e está alocado com um contrato atípico para a Natura até 2034, ou seja, mais 10 anos de contrato atípico, e esse fundo a gente imagina que
no curto prazo, ele também deve passar por um processo de M&A, deve vender os ativos, é um fundo passivo, né? Ele deve se consolidar em algum outro fundo de gestão ativa e aqui também a gente vai ter a possibilidade de destravar valor alinhado a um bom carrego, né? A gente tem hoje um dividend yield próximo de 9,5%, 10% nessa alocação. Então, em resumo, né, de tudo isso que a gente falou, o TXF11 continua sendo fundo de tijolo, né, ele é híbrido e com gestão ativa. Então, a gente está sempre buscando aqui a forma com que a gente gere mais valor para os nossos cotistas. Acho que esse é o nosso direcionamento principal. Às vezes, a gente vai achar os investimentos nesses outros veículos, né, empacotados em outros veículos de investimento, como é o caso desses fundos imobiliários que a gente citou, que a gente enxerga uma oportunidade de comprar esses ativos, né, esse portfólio de ativos mais barato do que se a gente comprasse eles diretamente, e alguns desses ativos nem faria sentido a gente comprar diretamente nesse momento, né? O TXF11 não vai comprar diretamente um ativo de shopping, né? Pelo menos não no curto prazo, não é onde está a nossa expertise e a gente entende que não é onde a gente vai gerar o maior valor para o cotista. Mas a gente fazendo isso com um gestor especialista, em que a gente encontra um bom portfólio, que agregue valor para o fundo, que a gente esteja comprando com margem de segurança, aí sim a gente pode fazer esse tipo de investimento visando essa alocação, embora seja estratégica, mas é uma alocação que em algum momento pode gerar uma liquidez, tem uma dinâmica maior de liquidez para essa alocação do que um ativo imobiliário que a gente compra diretamente, né? Então, acho que esse é o pensamento aqui. Além disso, um outro movimento que a gente comentou aqui no relatório gerencial ao longo do mês, a gente adquiriu, né, alguns CRIs emitidos pelo próprio TXF11 no mercado secundário, por uma taxa média ali de IPCA mais 7,65% ao ano. Esse investimento funciona como um hedge para a alavancagem do fundo, né? Então, a gente está pagando a amortização mensal de um lado, estamos recebendo a amortização mensal do outro, né? Em contrapartida, os juros que a gente está pagando é menor do que os juros que a gente está recebendo como crisista, dado que a gente pagou um PU, né, no CRI menor do que o PU, né, o preço unitário do CRI que ele foi emitido. Então, funciona como uma alavancagem, e além disso, a gente enxerga aqui uma possível arbitragem, né? Esses CRIs que a gente comprou são CRIs já negociados no mercado secundário, que tem alguma liquidez, então, em algum momento de fechamento de taxa, a gente pode se utilizar também, fazer caixa e fazer ganho de capital aqui com essa alocação. Além disso, um outro movimento que a gente teve, a gente teve a reinauguração, né, da loja aqui do Jabaquara, que o fundo fez aquisição bem recente, né? A gente fez essa aquisição em janeiro desse ano. A gente tinha comentado, né, que o Carrefour, antigamente era uma loja do Carrefour, e o Carrefour tinha sinalizado para a gente, logo nos primeiros contatos em que a gente fez com eles, para entender a dinâmica da loja, dado que a gente estava adquirindo essa loja, né? Eles comentaram com a gente que essa loja ia passar por um processo de transformação, 100% do investimento dessa transformação foi feito pelo Carrefour, né? Então, foi essa a mensagem que eles passaram para a gente, e que eles iriam reposicionar esse ativo como um Suns Club, né? Quando a gente fez essa aquisição lá atrás, alguns investidores questionaram a gente, né? Porque esse é um formato um pouco diferente, é um contrato típico, uma loja que tinha muito bem posicionada aqui em São Paulo, mas que tinha já um histórico maior, né? Uma loja com mais idade, vamos dizer assim, e a gente enxergava ali um potencial tremendo, né? É um terreno grande, localizado num bairro tradicional aqui de São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas, em que a gente estava pagando, no nosso atendimento, bastante barato, né? A gente estava pagando em torno de R$ 4.200 o metro quadrado, e além disso, teve essa possibilidade da loja ser revitalizada, né? E agora inaugurada como um ativo Suns Club,
que é um atacadista, né, um modelo diferente do Carrefour, que antes era um hipermercado aqui. Então, a gente entende que, enfim, esse é o tipo de operação que a gente gosta de fazer, né? Então, ela era diferente, não era um contrato atípico, mas agora esse movimento intensificou para a gente, né, a decisão, né, o ganho que a gente tem aqui, a geração de valor que a gente tem com esse investimento, dado que agora o inquilino se alinhou, né, ainda mais ao ativo, fazendo um investimento relevante lá. E a gente tem a possibilidade de contratos típicos, né? A gente entende que o valor do aluguel lá está abaixo do que deveria ser, a gente pagou abaixo do que deveria ser o custo de reposição dessa loja, então tem uma possibilidade da gente incrementar a renda que a gente vai ter aqui ao longo do tempo, dado que esse é um contrato típico. Então, esse tipo de ativo, né, esse tipo de dinâmica também vai existir no TXF11, né? Então, são várias dinâmicas em que um fundo de tijolo grande como o TXF11 e híbrido tem, e que a gente se utiliza aqui para gerar o máximo valor possível para os nossos cotistas. Bom, passando aqui pela estrutura de capital do fundo, a gente terminou o mês com 2.935 bilhões de investimentos em ativos, contra um saldo devedor aqui das securitizações de 947 milhões de reais. Ou seja, isso tem uma relação aí de alavancagem de aproximadamente 32,26%. O fundo hoje tem, né, um caixa, além do caixa investido em renda fixa de 400 milhões, a gente tem os investimentos em outros ativos, né? Então, esses fundos imobiliários, CRIs, etc., que de alguma forma a gente tem liquidez. Então, esse ativo o investimento em ativos com liquidez supera a marca aí de 646 milhões de reais, o que deixa a gente numa posição muito confortável aqui em relação à necessidade de caixa para pagamento das amortizações dos próximos 12 meses, que está gerando em torno ali de 42 milhões e 300 mil reais. E aí, acho que agora a gente já pode ir para a parte de perguntas e respostas. Bora lá. Bom, são perguntas que nós recebemos aqui através dos nossos canais. Como nós recebemos muitas perguntas relacionadas à exposição em fundos imobiliários, nós acabamos já repassando os principais pontos aqui durante o relatório, então trouxe algumas outras perguntas aqui adicionais. E a primeira delas, utilizarão os recursos da 10ª emissão para reduzir a alavancagem? A gente acha que, assim, pegar o dinheiro do cotista e pré-pagar a alavancagem do fundo nesse momento não faz sentido, porque a gente tem conseguido fazer aquisição dos próprios CRIs emitidos pelo TXF11, né? Nem precisamos citar outros CRIs, por uma taxa de retorno maior do que a gente paga como custo, né, de carregar essa alavancagem. Então, na nossa cabeça, é um movimento que não gera valor, né? Simplesmente pré-pagar o fundo, pré-pagar a alavancagem, faz com que a gente destrua valor, na verdade. Então, é importante citar também que a alavancagem do TXF11, que hoje está em 32%, ela tende a ir para baixo de 20%, na medida que a gente concluir a venda, né, das lojas que a gente comunicou ainda no primeiro semestre, e a gente tem expectativa de liquidar essa operação ainda também no primeiro semestre, né? Então, a gente está vendendo 8 lojas do portfólio, todas elas alavancadas, e os CRIs, né, que são laço desses imóveis, ou vão ser pré-pagos ou vão ser repassados para o comprador. Então, isso vai fazer com que a alavancagem do TXF11 diminua consideravelmente. Então, é aí que a gente vê uma maior redução de alavancagem, pelo menos no curto prazo. Boa. Qual o percentual máximo do patrimônio líquido do fundo poderá ser alocado em outros fundos imobiliários? Bom, a gente hoje tem em torno de 13,5%, né? A gente imagina que isso já é um valor acima do que é o normal, né? Acho que, assim, o PL do fundo do TXF11 deveria estar alocado prioritariamente em imóveis. E o que a gente quer dizer com prioritariamente? Acima de 90%,
dos investimentos do fundo devem ser feitos diretamente em imóveis. Então, esse é o nosso pensamento. Só que existem momentos, né, em que a gente passa um pouco além disso, vai ter momentos em que a gente vai ter uma alocação bem menor do que isso. Então, assim, acho que em torno, né, de 10% é mais ou menos o limite em que a gente gostaria de estar. A gente, como eu disse, né, passando aqui por algumas posições, a gente tem movimentos de liquidez aí no curto prazo que devem trazer de volta esse investimento para abaixo de 10%, que é o natural do fundo, né? A gente está sempre mais alocado em ativos diretamente. Bom, terceira pergunta, haverá pagamento extraordinário no fechamento do primeiro semestre? Sim, mas isso depende da gente concluir, né, a venda das lojas, como eu disse, essa venda das 8 lojas que a gente comunicou ao longo do primeiro semestre, é um processo delicado, né? A gente está vendendo 8 lojas, estamos comprando 3, então é um processo de diligência bastante complexo. São lojas espalhadas no Brasil inteiro, tanto na venda quanto na aquisição. Enfim, com contratos distintos, inquilinos distintos. A gente tem trabalhado muito forte nessa diligência e a intenção é finalizar essa operação dentro do primeiro semestre e aí sim a gente tem que fazer uma distribuição adicional até para conseguir cumprir com a distribuição de 95% do resultado no semestre. Bom, e a última pergunta aqui, qual o guidance de distribuição para o segundo semestre? Nosso guidance de distribuição continua entre 90 a 93 centavos por cota, sendo que, dado o fechamento dessa operação, né, o fechamento da venda dessas lojas que a gente comentou aqui na pergunta anterior, a gente deve fazer uma distribuição extraordinária em junho e também deve haver uma distribuição extraordinária em dezembro. Assim que a gente tiver essa operação concluída, a gente vai poder dar um guidance melhor, né, distribuição nos fechamentos do semestre. Mas a partir de julho, o fundo tem como guidance a distribuição entre 90 e 93 centavos por cota. Bom, essa foi a última pergunta, então a gente encerra aqui a sessão de perguntas e respostas. Agradece mais uma vez aí a participação de todos os cotistas e que nos mandaram aqui as perguntas e participaram. E a gente reforça aqui os nossos canais. Então, o nosso site, o GRI, o trxf11.com.br. Estamos também nas redes sociais, através do Instagram, @trxinvestimentos. Estamos no Spotify, onde vocês também podem nos encontrar por TRX Investimentos, e o nosso e-mail principal de RI, que é o ri@trx.com.br. A gente agradece aqui mais uma vez e até o próximo mês. Valeu, pessoal. Um abraço.